Então, Alexandre, né, primeiro de tudo, né, como é que está o cenário dentro desse ambiente quando se fala de imposto de renda relacionado a cripto? O que é que o governo entende que você tem que fazer e o que é lei, o que é apenas um movimento ali de regulação, um movimento de... como é que ele chama? Instrumento legal, instrução legal, né? Alguma coisa desse tipo, né? Algum movimento. Né? Então eu quero saber o que é que as pessoas, né, têm que realmente fazer, né, para poder, né, ficar sobre as regras dentro desse ambiente do mundo cripto. Pô, vamos lá então, né? É, o Caio me conhece, sabe que eu sou muito metódico, né? Eu Então, do gosto início, disso, eu até, gosto. até pra gente evitar a confusão, né? Alexandre, Ministério Público Federal, vejo que eu não tô de terno e gravata, eu tô aqui com uma camisa, ó, Just hold. É, passando recado aqui, exatamente. passando recado aí pra vocês. Entendedores entenderão. Galera, é o seguinte também, pra gente evitar aquela postura de que, porra, não, não declaro, não vou declarar e tenho raiva de quem declara. Galera, é o seguinte, olha, se você vai declarar ou não, se você vai cumprir suas obrigações tributárias, fiscais ou não, é problema seu. Mas eu recomendo fortemente a todos que conheçam as regras do jogo. Porque todos vocês, residentes ou domiciliados no Brasil, fazem parte do jogo. E a pior coisa que tem é você estar no meio de um jogo sem saber para onde está ventando. É Então o famoso conheçam as regras, cego em cara. tiroteio, né? O cara tá o cego no meio do Pois é. tiroteio. Então, assim, cara, entenda o cenário, entenda as regras, depois você toma a sua decisão, beleza? Então, assim, cara, o que eu acho muito importante, cara, que eu vejo no teu grupo, em outros grupos que eu faço parte, a galera faz muito essa confusão. Primeira coisa, tem três obrigações tributárias diversas, três, para pessoas que operam criptoativos e são residentes ou domiciliados no Brasil, que não devem ser confundidas. A melhor maneira de tratar isso é tratar como três coisas separadas. Uma, duas, três. Não tenta fazer relação, não. Ah, mas se essa daqui se relacionar a essa. Não, trata como três coisas diferentes. Número um, número dois, número três. Então vamos lá, rapidinho então. Primeira obrigação, então, declarar a operação. Então, se operou mais de 30 mil reais fora de exchange nacional, você tem que declarar isso daí no mês seguinte. Por que fora de exchange nacional? Porque tudo que você faz dentro do exchange nacional, a exchange já informa a Receita Federal. Então, tudo que você fez numa exchange centralizada nacional já é informado a Receita. Fora de exchange é exchange estrangeira, movimentação ponto a ponto, em ambiente descentralizado, qualquer protocolo do DeFi, tudo isso vai somando. Ah, passei no somatório de operações de 30 mil reais. A regra diz que você tem até o último dia do mês seguinte para informar isso à Receita Federal, beleza? Essa é a primeira obrigação, primeira coisa. Segunda coisa, recolher imposto sobre ganho de capital. Se em qualquer mês você tiver alienado criptoativos em valor superior a 35 mil reais, você paga o imposto de ganho de capital. Dois requisitos, mais uma vez. Alienou mais de 35 mil e teve lucro em pelo menos uma operação. Se você vendeu, mas teve prejuízo, você não tem ganho de capital. Ah, vendi 40 mil reais em criptoativo. Tive de lucro 100 reais. Tem que pagar imposto sobre ganho de capital. Ah, vendi R$ 34.999 em criptoativo. Tive lucro de R$ 30 mil. Você não apura ganho de capital. Você está na faixa de isenção. A faixa de isenção não tem relação com quanto de lucro você teve. Tem relação com quanto você alienou. Alienou mais de 35 mil, você tem que recolher imposto sobre ganho de capital. 15% é a alíquota e a base de cálculo é o lucro. Então, seu lucro foi de E 5 mil explica só pra reais. galera o 15% de que 5 é mil. alienar, Alexandre, que a galera tá questionando aqui no chat também, ele é alienar, né? Então veja o seguinte, né? Eu não gosto de usar palavras difíceis do direito, Caio, mas eu usei propositadamente o alienar, porque alienar não é a mesma coisa que vender. Tá? Não é a mesma coisa. No entendimento da Receita Federal, alienar é um gênero que abrange várias coisas, dentre elas venda e permuta. Então Troca, troquei né? Bitcoin por Ether, troquei Ether por BNB, troquei BNB por, sei lá, qualquer outra altcoin lá. Isso é uma permuta, isso estaria sujeito a esse limite de 35 mil reais, você vai somando, e estaria sujeito ao pagamento de imposto sobre ganho de capital. Tá? Entendimento da Receita esse. É um entendimento tranquilo, uniforme? Não é. Eu pessoalmente, discordo de que a permuta deva entrar nesse cálculo daí. Eu Aí tem uma discordo pergunta, que aí uma tem uma pessoa que pergunta está aqui trocando base... interessante.
Tem uma pergunta aqui interessante aqui nesse ponto também, Alexandre, que é a do Cláudio Araújo aqui, ó. Quando temos prejuízo, a Receita nos devolve a porcentagem? Então, vou te falar o seguinte, não sei da sua audiência esse... Deve ter uma galera aí que opera na B3. Você compensa prejuízo de operações na B3. Cripto, não. Você não pode compensar prejuízo de operações mal sucedidas. Tá? Não pode por um motivo muito simples, porque a previsão dessa compensação está numa lei que, salvo engano, é de 2001. É claro que a lei não ia falar do mercado de criptoativos para você compensar prejuízo, né? Em 2001, Satoshi lá, ó, ainda estava nas fraldas ainda. Pelo menos o Bitcoin ainda tava, né? Nos pensamentos ainda, né? Mas, pô, é interessante. Então, assim, não dá para a pessoa, né, descontar o prejuízo que teve na hora de ter um outro ganho, descontar esse prejuízo, né? Não dá, não dá. Perdeu, Não dá, perdeu, ganhou, isso. pagou. É É. exatamente isso. E o ganho de capital sempre é, Caio, em relação ao real. Então, por exemplo, ó, Caio digamos que ele tenha comprado Bitcoin vamos arredondar os cálculos aí, com o Bitcoin a 100 mil reais, beleza? Comprou lá Bitcoin a 100 mil reais e na época, digamos que o Ether valia 500 reais. Não, vamos arredondar os cálculos aí. O Ether valia 1.000 reais. Aí tu vê, porra, eu comprei um Bitcoin, mas podia ter comprado 100 Ether. Ele comprou um Bitcoin por 100 mil reais, podia ter comprado 100 Ether por 1.000 reais. Aí hoje, com o Bitcoin aí a 180, 200 mil reais, o Caio resolve trocar Bitcoin por Ether. Ele não vai conseguir trocar um Bitcoin por 100 Ethers. Não vai dar, essa conta não vai Não fechar. mais. Veja, ele vai terminar com muito menos Ethers do que ele poderia ter lá atrás. E ele teve ganho de capital. Por quê? Porque no momento dessa permuta, o que ele usou para trocar valia mais do que quando ele comprou. Entendeu? Que grave isso, cara. É, pois é. Então é É completamente uma porrada. é difícil, né, mano? Eu vou dizer pra tu, É assim, difícil, é essa apurar, é questão de difícil declaração, calcular. essa questão de declaração, brother, ela é pessoal, né? A pessoa tem que decidir. Eu, particularmente, já opero aqui nas corretoras do Brasil há bastante tempo, então eu tenho todos os meus. Não tenho problema nenhum com meus ganhos, não tenho problema nenhum em pagar o que eu tenho que pagar, tá ligado? Então eu me sinto à vontade de fazer esse tipo de coisa, tá ligado? Agora eu também não incentivo que ninguém vá fazer ou não fazer. Cada um vá lá e decide o que é que quer fazer, né, Alexandre? Eu particularmente sei que a regra, né, não é uma lei, mas é uma instrução normativa, ela determina que a gente faça esse tipo de coisa. Por quê? Porque é muito importante também que a galera saiba, Alexandre, porque se a pessoa eventualmente chegar a ter um ganho que mude a vida da pessoa, né? Você não vai poder usar. Explica um pouco para a galera esse tipo de situação, por exemplo. Se você não tiver Pois esses é. bens declarados e você acaba. Porra, o Bitcoin. Imagina que você comprou o Bitcoin, aí o Bitcoin deu uma porradona violenta, e aí tu não declarou, e aí tu não. Aí quer comprar uma Mercedes, que nem o Caio. Aí fica uma situação mais complexa, entendeu? Né? Pois Explica um é, pouco para então a vamos, galera por essa isso que eu falei, situação. né? Por isso que eu falei, né? Primeira coisa, então, declarar a operação. Segunda coisa, recolher imposto sobre ganho de capital. E aí, com essa pergunta do Caio, a gente chega numa terceira coisa, que eu não quero que vocês confundam com nenhuma das duas outras anteriores, que é declaração do imposto de renda. Declaração de ajuste anual do imposto de renda da pessoa física, tá? Então, uma vez por ano, a gente tem que prestar a declaração do imposto de renda. E aí, naquela declaração, tem três coisas, basicamente, que a gente precisa fazer. Quem opera um criptoativo tem que fazer. Primeira dessas coisas, lá na ficha Bens e Direitos, vocês têm que declarar a posição que vocês tinham em criptoativos no dia 31 de dezembro do exercício anterior. Então, na ficha Bens e Direitos, é uma fotografia do seu patrimônio. Não é um filminho do que aconteceu em 2021. A ficha Bens e Direitos é uma fotografia do seu patrimônio batida no último dia do ano anterior. Porra, cara, Serra, no dia 30, cara, tava uma maior confusão minha carteira, tinha uma porrada de ativos espalhados, tá? Não me interessa isso. Interessa como estava a sua situação no dia 31 de dezembro de 2021. Então, no dia 31 de dezembro de 2021, você tem que declarar quanto que você tinha em criptoativos sob a seguinte condição. Então, vamos lá, existem alguns códigos para isso, né? Como é que era ano passado, cara? Ano passado, quando a gente declarou lá, você tinha um código para Bitcoin, um código para
outras criptomoedas e um código para tokens em geral que não entrassem nessas duas categorias. E a primeira dúvida é, né? Porra, qual a diferença de criptomoeda para token, né? Ou para outros tokens? Existem várias maneiras, né, de se classificar isso daí ou de se fazer essa diferenciação. A que me agrada mais, porque é segura, ninguém vai ter dúvida na hora de catalogar isso daí, é você tomar criptomoeda como sinônimo do criptoativo que exerce a função de pagamento em uma blockchain. Então, é o Bitcoin na blockchain do Bitcoin, é o Ether na blockchain do Ethereum, é o BNB na BNB Chain, é a Luna na Terra Luna, é a Essas lá, são criptos, tipo, no caso, né? Que você diz, exatamente. criptomoedas, porque é um criptoativo que desempenha a função de pagamento dentro de um ecossistema, dentro de uma blockchain. Todo o resto que existia naquela blockchain, todo o resto que existe na blockchain da Ethereum, sem ser o Ether, não é criptomoeda. Criptomoeda é só o Ether. Beleza? Então a gente tem um código só para Bitcoin, um código para criptomoeda, e ano passado a gente tinha um código onde você botava todo o resto. Esse ano isso mudou um pouco. Esse ano você tem um código para Bitcoin, um código para criptomoeda, um código para stablecoin, e aí você precisa saber o que é stablecoin. Stablecoin é um criptoativo cujo valor está atrelado ao valor de um ativo não criptográfico que é menos volátil. Então acabe com aquilo aí. Ah, stablecoin é estável. O dólar não é estável, como é que a stablecoin vai ser estável? O ponto não é esse, né? O Ele ponto é que talvez ela seja está atrelada a estável um ao ativo dólar, né? A menos. ideia é que seja estável ao dólar. Aí ela é estável Pois ao é. dólar, alguma coisa ali, né? Não que o dólar seja estável, mas ela pode ser estável ao dólar, né? E aí perdeu lá o PEG, perdeu a paridade, deixa de ser stablecoin? Não deixa, então cuidado com isso, tá, galera? Stablecoin é uma categorização daquele ativo que está atrelado a um outro ativo menos estável e que não é criptográfico. E por que eu estou insistindo nisso, Caio? Porque você tem stablecoin atrelado a ouro. Porque você tem stablecoin atrelado a saca de café. E tudo isso é stablecoin. Vai entrar no código lá de stablecoin. Beleza? Aham. Show de bola. Outro código, NFTs. Agora a gente tem um código específico para NFTs. Então, lá no código de NFTs, você vai colocar lá os tokens não fungíveis. E, por fim, a gente continua tendo um código para o residual. Tudo que não entrar nessas categorias, entra lá no residual. Tudo que não tiver aí, está lá.